de novo, saiu daqui. Quando lê uma coisa é outra. Tiago 5, 13 em diante. Tiago 5, do 13 ao 18. Diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Júnior, você pode nos dirigir em oração, por favor? Pai, usa a tua palavra vida, estendida sobre nós. Então, isso que nós precisamos aprender, Pai, claro. Eu pedi pelos lábios do pastor que esses proclamem a verdade da tua palavra com humildade, ousadia e intrepidez. O meu segundo pouco é pelo nosso coração como igreja, como receptores da tua palavra. Pai, que seja uma terra boa, abundante, próspera no nosso coração, para receber a tua palavra que não voltará vazia, de acordo com a tua promessa, e ter frutos da glória do teu filho. Abençoe esse momento e vamos ouvir a tua voz. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Propósito de meditarmos no tema bíblico, oração. Eu tenho proposto, nós estamos pregando ou vendo oração desde o último domingo de novembro. Fizemos uma pausa nos nossos estudos em Gênesis. E o propósito de meditarmos nesse nesse tema, aos domingos de manhã, é para que terminemos o ano melhor do que começamos, com oração, com a nossa vida de oração em dia. E nestas semanas nós temos visto, ou pelo menos nos lembrado, sobre como que a oração é crucial para a vida do cristão. Então até agora nós vimos 4 sermões sobre oração. O primeiro, o dever de orar sempre sem nunca esmorecer. Lucas 18:1, quando Jesus usa aquela parábola da senhora e o juiz ímpio e a insistência dela, e ele começa o verso 1 do capítulo 18 dizendo: Jesus lhe propôs uma parábola sobre o dever de orar sempre sem nunca esmorecer. Nós também vimos em Atos 12, versículo 5, o poder de uma igreja que ora, quando é dito que havia por parte da igreja incessante oração a favor de Pedro. Ele havia sido preso, Tiago já tinha sido decapitado antes, no capítulo 12, o governador achou isso bom diante dos judeus, prendeu Pedro e já o iria matar logo após a Páscoa, e Deus o libertou de maneira poderosa. Nós vimos também em Mateus 6, do 9 ao 18, diretrizes para a oração e jejum. Como jejuar? O que é jejum? De que maneira o jejum nos auxilia em oração? Toda oração não é acompanhada de jejum, mas todo jejum é baseado em oração. E como que isso é útil na vida dos filhos e das filhas de Deus? E semana passada nós vimos em Mateus 26, 41,
sobre a necessidade de vigiar e orar, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Basicamente, oração é indispensável para qualquer pessoa que queira levar uma vida cristã com seriedade. Não olhe para a sua vida cristã, não atribua seriedade à sua vida cristã se a oração não estiver acompanhada. Leitura da palavra é necessário, mas oração também. Perguntaram para o Dr. Tozer, a W. Tozer, o que é mais importante, orar ou ler a palavra? E ele disse, no avião, qual é mais importante, a asa esquerda ou a asa direita? As duas. Sem as duas não há voo, não há decolagem. Temos a possibilidade de realizarmos muitas coisas, irmãos, mas não há como sermos servo de Deus sem primeiramente estar com Deus em oração. Você pode estar na igreja, você pode se adequar a um ambiente evangélico, mas faz parte da vida cristã orar, falar com Deus, ter uma vida de oração. A oração, além de dispensável, ela é útil para todos os momentos ou estações da vida do cristão. Em Efésios 6,18, peço que os irmãos abram lá, por favor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. Paulo usa uma expressão aqui, bem interessante. Efésios 6,18. Quando ele termina de falar sobre a armadura de Deus, sobre os santos se revestirem de armadura de Deus, ele também apela para que eles não deixem de usar a arma secreta, que é a oração. E ele recomenda que os santos, de acordo com o versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Essa palavra tempo é o termo kairos. Você já deve ter ouvido em algum estudo, cronos e kairos. Cronos significa o seguinte, de tempo. Olha, o culto começa às 9h30. Nós estamos apontando cronos. Agora, quando nós estamos falando do kairos, de um momento específico, de um tempo específico, seria a ideia de, olha, você chegou na hora certa, vai começar o filme. Olha, você chegou no momento certo, o ônibus chegou. Não é a hora do relógio, mas é o momento oportuno. Paulo está dizendo que para o cristão, em todo momento oportuno, em toda situação, a oração deve estar junto. A oração deve fazer parte. Tal como a oração é um instrumento útil para todos os momentos, a ferramenta que, por mais única que seja, é utilizável, é fácil de utilizar e de fácil acesso em qualquer situação. Oração é uma ferramenta que Deus nos dá, que nós podemos usá-la a qualquer momento. Mesmo que nos arranque a língua, nós podemos orar. Mesmo que nos roubem a língua, mesmo que nos cortem os lábios, nós ainda podemos orar. Assim também, se a oração é útil para qualquer momento, é uma ferramenta acessível em qualquer situação, nós também devemos levar em conta a condição espiritual que devemos nos encontrar quando oramos. A ferramenta, essa utilidade que a oração é para nós, ela só pode ser desfrutada também de acordo com a nossa condição espiritual no momento. Nossa vida deve estar em dia com Deus, a fim de que possamos, através da oração, desfrutarmos das bênçãos de Deus e nós mesmos sermos bênção na vida dos outros. Lá em Tiago, capítulo 5, no final do versículo 16, é dito o seguinte: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Essa é a nossa condição na hora de orar. Nós devemos estar, ou sermos justos. E nós devemos considerar essa justiça de duas maneiras. Primeiro, posicionalmente. O que isso significa? Qual é a maneira que Deus te vê diante dele? Você é justo? Você foi declarado justo? Aqui, posicionalmente, nós estamos falando de
quando Deus muda o nosso status e a nossa situação diante dele. Éramos inimigos, éramos rebeldes, éramos alheios à vida de Deus, e por causa da fé em Jesus Cristo, Deus nos declara justos. Nós saímos daquela posição de antagonismo e nós somos feitos amigos de Deus, transformados em amigos de Deus. Toda acusação cessa de existir, nós somos declarados inocentes, nós somos inculpáveis diante de Deus. Então, posicionalmente, o justo é esta pessoa que, por meio da fé em Jesus Cristo, é declarado justo, recebe a justiça de Cristo. Romanos 5,1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de quem agora obtivemos acesso a essa graça que temos em Jesus Cristo. E agora, de maneira prática, posicionalmente é imutável, você nunca perderá essa posição. O que Deus te deu, Ele nunca vai requerer de volta. Cristo te deu a justiça dele, no momento em que você depositou fé nele, isso nunca será revertido, você nunca será desdeclarado justo, o seu título nunca será protestado, isso fica por toda a eternidade. Mas praticamente, no andar diário, a situação é diferente. É possível alguém que tem a posição de justo não viver praticando a justiça a todo tempo, não caminhar em justiça a todo tempo. Muito obrigado, amor. Praticamente significa quando aquele que é declarado justo pratica a justiça como Jesus Cristo praticou, obedeceu à vontade do Pai, se deleitou em cumprir a vontade de Deus. Em 1 de João 3,7, mais alguns livros à frente, o apóstolo João diz para a igreja o seguinte: Tiago 3,7: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo. Não é será justo ou está se tornando justo, ele é justo. Aquele que pratica a justiça é justo, como ele é justo. Então o nosso tema nessa manhã é a oração do justo. Basicamente duas coisas que nós vamos meditar aqui, ou duas verdades que o versículo 13 a 18 de Tiago 5 nos revela. Nesse texto de Tiago, temos um exemplo de como a oração é útil em vários momentos da vida cristã. E nós podemos primeiramente notar os momentos oportunos para orarmos. Quais são esses tempos, estas ocasiões, esses momentos chaves em que nós devemos orar, que nós precisamos nos encontrar em oração? Do versículo 13 ao 16 temos três situações, três momentos oportunos. A primeira situação onde podemos desfrutar da utilidade da oração são para aqueles que estão experimentando aflição e sofrimento. O versículo 13: está alguém entre vós sofrendo, independendo da tradução, aflito? Primeiro momento oportuno, a primeira ocasião. Sofrimento não marca ponto. Olha, hoje às 10 da manhã eu vou te fazer sofrer. Ou, olha, depois do horário de verão, às 7 horas, quando o sol vai estar mais assim aparecendo, eu vou te fazer. Não é isso. Aflição e sofrimento sempre tomam tempo nosso, sempre tomam certas ocasiões nossas. Um dos momentos oportunos em que a oração ela é útil e de grande valia é quando estamos experimentando sofrimento. Ainda que não mais sejamos do mundo, contudo continuamos no mundo, e o nosso Senhor Jesus Cristo de antemão já havia nos alertado de que no mundo passais por aflições. João 16:33. Desculpa, não é que passareis, passais. Nós não somos do mundo, mas continuamos nesse âmbito de incredulidade, de hostilidade a Deus, e assim como odiaram a Deus, também haverão de odiar os seus servos.
Além de Jesus ter nos avisado sobre a aflição, o salmista, já experimentado em sua caminhada com Deus, pode dizer no Salmo 25:18: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O justo passa por aflição. Paulo, o velho mestre, na sua última carta de instrução para o seu jovem discípulo Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 5, no meio do versículo ele diz para Timóteo suportar as aflições. A aflição é um item presente na vida do crente. Por mais que nós temos os slogans: pare de sofrer, basta de sofrer, diga não ao sofrimento, venha para a nossa igreja e pare de sofrer, não é essa a propaganda que Cristo faz. Quem quiser segui-lo deve tomar a sua cruz, deve medir, deve calcular e deve estar inteirado do quanto ser discípulo de Cristo haverá de lhe custar. E quando este custo vier cobrar, oração é um meio de suportar aflição e sofrimento. Estas aflições e sofrimentos, esses males e essas dificuldades que sempre seguem a vida do justo, roubam a nossa paz. Quando você experimenta aflição, a primeira coisa que começa a ficar muito tenso, parece que vai esvaindo da sua vida, é paz, aquela tranquilidade, aquela alma quieta. A calma se vai, ficamos inquietos, perturbados, às vezes até irados e sem paciência com as pessoas, porque não temos paz. Não conseguimos suportar a ideia de passar mais nenhum dia naquela situação. Quanto mais os dias se passam, mais transtornados ficamos por causa das aflições e sofrimentos. As aflições e sofrimentos roubam a nossa paz, roubam a nossa alegria. Tudo perde a graça. Onde não há alegria, não há louvor. E onde não há louvor, aí há muita murmuração. O que seria lábios para bendizer ao Senhor, acabam se tornando lábios de maldição, de reclamação, de murmuração, porque as aflições acabam moldando a nossa situação ou a nossa condição naquele momento. E uma terceira situação, poderia enumerar mais coisas, ou mais itens que o sofrimento e a aflição roubam, mas julguei necessário essas três. Ela rouba a nossa paz, ela rouba a nossa alegria e principalmente rouba a nossa disposição de servir ao Senhor e aos outros. É raro você encontrar alguém que está sofrendo e servindo a Deus e aos outros ao mesmo tempo. Geralmente as pessoas usam do sofrimento e da aflição como se fosse um ponto facultativo ou um período de férias em que a pessoa tira ou acha que deve tirar para não servir a Deus e não servir os outros. Bem, eu estou sofrendo agora, portanto não me venha exigir nenhuma coisa. Você não está vendo o quanto eu estou sofrendo? Ela rouba a nossa paz, ela rouba a nossa alegria e ela mina, ela estrangula, ela sufoca a nossa disposição de estarmos para servir ao Senhor. É raro encontrarmos alguém que está sofrendo e servindo ao mesmo tempo. Tal como uma boa parte dos venenos de insetos e animais visam paralisar a presa para depois destruí-la, assim também a aflição e o sofrimento em relação ao serviço cristão. O antídoto para que você não fique paralisado em meio ao sofrimento e aflição é oração. Se você não se empregar em oração, se você não buscar a face de Deus em oração, você vai ficar paralisado espiritualmente. Você não vai caminhar. O justo que sofre, pois lá o salmista diz: muitas são as aflições do justo, deve orar, a fim de que a própria presença e a comunhão com Deus sejam a proteção, o ânimo e o fortalecimento necessário para passar pela aflição e sofrimento de forma que Deus seja glorificado. Ainda que você não
esteja com essa necessidade de orar, ainda que você não esteja com a necessidade de orar por não estar no tempo de sofrimento ou de aflição, há outros ao seu redor que podem estar. Você talvez não esteja nessa temporada, nessa parte ou nesse momento de aflição ou sofrimento. Talvez agora você esteja gozando de bonança, mas o seu vizinho não. O seu irmão e a sua irmã em Cristo não. Se você não precisa orar por você, você como um justo, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, suplique pelo seu irmão e pela sua irmã em Cristo. Interceda por eles, tal como a âncora mantém o navio ou barco firme, a fim de que não seja levado pela correnteza, da mesma forma a oração nos mantém firmes com Deus em meio às ondas da vida. Essa é a primeira situação oportuna em que nós podemos nos valer da oração, em meio à aflição e sofrimento. O texto continua dizendo: está alguém alegre? Cante louvores. Para aqueles que sofrem aflição, a recompensa de Deus, ou a resposta de Deus para esses é: Deus retorna a alegria, Deus concede a alegria. Além de você não parar de orar, use os seus lábios para louvar a Deus, para cantar para Deus. Tiago 5,14, o segundo momento, ou o segundo tempo oportuno para o justo orar, é em favor dos enfermos. Não podemos negar que quem sofre ora, mas quem está doente suplica. Quem está sofrendo ora, mas quem está experimentando, está padecendo a enfermidade no seu corpo, além de orar, essa pessoa vive em constante súplica. Se certas circunstâncias ou situações em nossas vidas não nos levam a orar, certamente a enfermidade irá. O versículo 14 e 15 diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Em Jó 2,4, Satanás diz o seguinte para Deus: então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. E essa circunstância já era o último ataque de Satanás em tocar na saúde de Jó, ele ia afligir na sua saúde, no seu físico. Certamente podemos incluir que o tempo em que não era investido em oração antes da enfermidade passará a ser certamente podemos incluir que o tempo que não era investido em oração passará a ser caso a enfermidade ameace a sua vida. Nós precisamos orar em meio às aflições e sofrimentos, nós precisamos orar quando estamos enfermos. Neste caso, temos uma situação especial aqui. Trata-se de alguém que não pode ir à igreja, porque ele pede ou ele chama os presbíteros. É alguém em que a situação de enfermidade lhe roubou, por exemplo, a liberdade de ir e vir. Ela está acamada, ela está dependente, ela está numa situação em que ela não pode ir, os outros precisam ir até ela. Neste caso temos uma situação especial. Trata-se de alguém que não pode ir à igreja e, portanto, manda chamar a liderança da igreja a fim de orarem por ele, deixando a problemática do texto de lado. Eu não vou me afundar na questão do ungir com óleo, não é o propósito. Podemos extrair dois princípios básicos para essa situação. Aqui, primeiro princípio: você está doente? Ore. Antes de correr para a farmácia, ore. Ore. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Em um determinado ponto, se você estiver acamado, não é errado chamar a liderança da igreja para orar por você. Não é antibíblico isso. Se você não pode vir, se você não pode participar da reunião de oração, se você não pode estar com os irmãos,
nada impede, nenhum pecado há em que você chame a igreja para estar com você na sua casa e de alguma maneira participar dos seus sofrimentos. Lembra Romanos 12? Chorai com os que choram, alegrar com os que se alegram, levar as cargas uns dos outros, em Efésios 6:1. Por um outro lado, clame a Deus por sua situação, ou clame a Deus pela situação dos outros. Nós advogamos a ideia que hoje não há a pessoa com o dom de cura. Nós cremos que isso cessou. Entretanto, cremos que Deus cura. Creio que não há ninguém aqui que vai poder levantar a mão e dizer: olha, Deus me deu o dom de curar. Mas isso não impede você de orar pela cura da pessoa. Isso não garante que você será o agente de cura. Mas o que eu quero ressaltar é: Deus ainda cura. Deus ainda opera o sobrenatural. E o meio de que isso se torne acessível na vida dos enfermos é por meio da oração. Quantas às vezes na reunião de oração aqui às quartas-feiras, se eu pegar deve estar em algum canto aqui, minha agenda, e vasculhar pelo menos toda quarta-feira a oração por questão de saúde, por questão de enfermidade. E se há pedido, é porque há a crença de que Deus pode intervir. Então, por mais que nós não advoguemos a ideia do homem dom de cura, isso não impede que você interceda, clame, ore e rogue pela cura de alguém. Você sozinho, você e mais alguém, colocar diante de Deus: Senhor, se é da tua vontade, conceda a renovação física dessa pessoa, conceda o vigor físico dessa pessoa, conceda-lhe saúde novamente. Em exemplo disso, em Atos capítulo 28, versículo 8, Paulo, quando está depois do naufrágio, ele se encontra na ilha, e uma das pessoas proeminentes da ilha se encontra enferma. Paulo ora por essa pessoa. Atos 28, 8. Oração, ela é útil nos momentos de aflição, nos momentos de sofrimento. Oração é útil no leito. Versículo 8: aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo, e orando impôs-lhe as mãos e o curou. Nós podemos orar pelos nossos irmãos, nós podemos orar pelos nossos entes, rogando: Senhor, conceda-lhes. Mas temos uma outra perspectiva no texto de Tiago, capítulo 5, versículo 13. Além de orar, nós devemos nos medicar. E aqui entra onde muitas igrejas estão causando males às pessoas, porque chegam e dizem: olha, você está curado, você crê? E a pessoa vai dizer que não crê. Diante da pressão, ela diz: eu creio, então jogue fora os seus remédios. E você já deve ter ouvido algumas histórias de situações que se agravaram por causa disso. Por exemplo, os irmãos sabem da minha condição de saúde: hepatite autoimune e doença de Crohn. Se eu parar de tomar o remédio uma semana, eu já experimentei isso, ficar sem tomar o remédio uma semana, volta da noite para o dia, todos os sintomas e tudo que a doença, eu vou voltar a ser aquele palitinho que vocês lembram que eu era. Eu estou tomando o remédio e também confiando em Deus. E se um dia Deus quiser me curar, amém? Se Ele não quiser, graças a Deus que há medicamento. Mas nós devemos orar e nos valer dos medicamentos no momento certo, na hora certa. Porque o texto diz: além dos presbíteros orarem, ungindo-o com óleo. Eu falei que eu não quero entrar na problemática do texto sobre devemos ou não ungir hoje, mas há duas palavras para unção. Uma é um termo sagrado, que quando fala, por exemplo, quando Jesus cita Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. O termo ali é diferente desse, é o termo de consagração, de algo religioso. Mas quando se usa o termo que está aqui,
é de usar medicinalmente, de ser como um fator medicinal. Em Isaías capítulo 1, versículo 6, nós temos um exemplo disso. Isaías capítulo 1, versículo 6. Diz assim: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas e nem amolecidas com óleo. Então o princípio que nós extraímos daqui é o seguinte: no momento da doença, da enfermidade, tome o remédio orando. Mesmo que você está tomando o remédio, isso não não significa que você não possa orar para que Deus, Senhor, me cure. Se for da tua vontade, que tu tires de mim, que tu hajas. E agora temos 3 lembretes aqui. Primeiro lembrete: o poder não está no justo que ora. Eu estou usando a ideia de que muito pode por sua eficácia a súplica do justo em todas estas situações que nós estamos enumerando. O poder não está nos presbíteros, o poder não está na liderança, o poder não está nem no óleo ou no remédio aplicado. O poder não está no justo, nem na liderança, nem no remédio, mas no nome de Jesus. O texto diz: ungindo-o com óleo, versículo 14, em nome do Senhor. O poder está aí, a eficácia está aí. O problema é quando o nome de Jesus se torna simplesmente uma mantra, um rito de simpatia, né? Aquelas simpatias místicas, e acham que o objeto que foi orado tem mais poder daquele para quem nós oramos. O poder está no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, se for da tua vontade, cure. Se é do teu querer, se isso vai magnificar a tua pessoa, se isso vai trazer glória ao teu nome, operes no corpo dessa pessoa, contudo seja feita a tua vontade. Quem tinha o dom de cura não precisava orar dessa maneira, não precisava interceder dessa maneira, mas nós precisamos. Segundo lembrete: aqueles que oram com confiança em Deus podem experimentar o livramento da enfermidade por causa da ação direta do Senhor. O versículo 15: e a oração da fé, a oração com confiança. Lembre de Tiago 1:5: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, peça porém com fé, em nada duvidando, pois quem duvida assemelha-se à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Homem de ânimo dobre, não suponha que tal pessoa alcançará alguma coisa do Senhor. Você pode usar o nome de Jesus sem crer que Ele vai fazer. Sabe aquelas orações piloto automático? Senhor, em nome de Jesus, mas você está tão baqueado pela situação que você acaba abraçando a pregação do pecado. Jesus não quer te curar. Deus não quer operar algo sobrenatural na sua vida, ou isso não vai acontecer. Se Deus quisesse fazer alguma coisa, Ele já teria feito. Olha quanto tempo você está sofrendo. O problema é que para Deus moldar os servos, Ele sempre vai usar muito tempo. Pense em algum servo na Bíblia que foi forjado da noite para o dia. Que me lembre nenhum. Moisés, pelo menos 80 anos. Para os últimos 40 anos servir ao Senhor. Elias, nós vamos ver algumas situações de Elias. Ele ficou 40 dias numa caverna, escondido, se preparando. Paulo ficou 3 anos na Arábia. Jesus, 40 dias no deserto. E por aí vai. Pessoas que não foram moldadas da noite para o dia, mas pelo uso do tempo, do cronos, agora. Deus, trabalhando na vida dessas pessoas, forjou o que Ele queria forjar em suas vidas. E o segundo lembrete é: a oração da fé
salvará o enfermo. A ideia de salvar não é salvar salvificamente, é livrar da enfermidade, é poupar do sofrimento da enfermidade. E o Senhor o levantará, em nome de Jesus, e é o Senhor quem levanta a pessoa. Ninguém vai poder dizer, olha, geralmente o que isso acontece? Quando as pessoas pensam que é o homem, elas vão atrás do homem. Quando eu tinha TV, e às vezes eu me torturava vendo Valdomiro Santiago, né? E aí vinham os testemunhos, olha, eu saí lá do Amazonas para vir ver esse homem de Deus, que não sei o que, entendeu? As pessoas dão a volta ao mundo, porque lá tem alguém que tem poder, como se não lembrassem, por exemplo, de João 4, nem neste monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e verdade. Irmãos, é o Senhor quem levanta. E o terceiro lembrete: muitos podem experimentar a enfermidade como consequência do pecado, de ter cometido um pecado específico, sendo seu restabelecimento somente possível caso haja confissão, arrependimento e abandono do pecado. O texto no versículo 15 diz: e se houver cometido pecados, não está falando da natureza que nós carregamos, está falando das nossas atitudes pecaminosas, ser-lhe-ão perdoados. Irmãos, nós temos a ceia daqui a pouco, e os irmãos sabem que um dos dispositivos da ceia ela sempre vai demandar santidade e consagração. Os que tomam da ceia do Senhor, dos que lançam mão do corpo e do sangue do Senhor de maneira indigna, comem e bebem juízo para si. Por essa razão, muitos de vós que são fracos e doentes. A doença pode vir como um fator de provação, a doença pode vir como um fator de tentação, como foi no caso de Jó, provação e tentação ao mesmo tempo. A doença pode vir como um caso de disciplina, de Deus tocando na saúde da pessoa, a fim de que ele ou ela desperte para a sua situação espiritual. E aí não vai adiantar chamar presbítero, não vai adiantar tomar remédio, enquanto os lábios não abrirem a boca e dizer: Senhor, eu pequei. Enquanto o Acã não tirar de debaixo da sua tenda o que está guardado, ele não ficará livre daquela situação. E a terceira situação oportuna para o justo orar, lembra, o justo pode orar por aqueles que estão aflitos e sofrendo, o justo pode orar por aqueles que estão enfermos, e o justo pode orar pelos pecadores confessos. O versículo 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Toda confissão é a Deus. Toda confissão é a Deus. Se alguém chega para confessar algum pecado a você, pode ter certeza que essa pessoa já confessou a Deus. Mas há muitos que falam para Deus e não falam para os outros. E toda confissão de maneira correta, feita de maneira correta, recebe o tratamento correto da parte de Deus, que é o perdão dos pecados e a purificação de toda injustiça. 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. A sua fidelidade é na sua promessa. Se você confessa, eu te perdoo. E a sua justiça é o seguinte: o perdão que eu te dou já é baseado nos méritos do meu Filho. E Ele nos purifica de toda injustiça, Ele nos limpa daquele pecado. Mas pode ser que não seja você o confesso. Pode ser que você não tenha necessidade de chegar para um irmão ou irmã e confessar um pecado até contra esse irmão que você vai confessar, ou contra essa irmã que você vai confessar. Pode ser que você está do outro lado e há alguém aflito e angustiado porque precisa confessar o pecado. Você é o ouvido que você empresta o seu ouvido a outra pessoa. Pode ser que você não seja o confesso, mas o ouvinte. Confessai os vossos pecados uns aos outros. E neste ponto, infelizmente, as pessoas não se limitam ao papel de ouvinte, mas querem ser juízes sobre os confessos. A razão, irmãos, de que infelizmente não há muita confissão de uns para os outros,
é porque não há muita expectativa de seu pecado ser tratado de maneira bíblica. O pecado envergonha, e às vezes a pessoa quer se livrar daquilo, mas não tem para quem confessar, porque não confia em ninguém. Isso numa igreja é uma tragédia. É o ápice da hipocrisia, quando não há quem possa ser confiável numa igreja. É que você chega, está aqui na ponta da língua, mas não há ninguém que possa te ouvir, porque você teme o julgamento. O Espírito Santo já está julgando a pessoa, por isso ela está confessando. O Espírito Santo já está arguindo a consciência da pessoa, por isso que ela quer falar. Mas do semelhante que poderia se condoer e orar junto, ao invés da mão estendida, é o dedo apontado. Se você ouve o pecado de alguém, o seu trabalho não é julgar, é orar com a pessoa. Lógico, há situações em que pode ser caso de disciplina, há situações em que carece de aconselhamento, mas de primeira instância, a ordenação, a base bíblica é: você está ouvindo, irmão, como posso te ajudar para que você não mais caia nesse pecado? Irmã, como que eu posso te ajudar para que você não mais seja pego nesse pecado? E vou orar com você. Você nota quando é uma confissão verdadeiramente de deboche ou precisa de uma repreensão. No momento, se você estiver andando no Espírito, você vai saber o que fazer. Se você estiver na carne, você vai estragar o momento. Essa é a situação. Mas muitos se levantam como juízes sobre os confessos, acusando-os e julgando-os. Tiago anteriormente fala isso na sua carta. Quem é você que fala mal do seu irmão? Quem é você que fala como se não tivesse que estar debaixo do mesmo mandamento, debaixo da mesma ordenança? Porque assumes a posição de juiz? És tu quem cria as leis e as que as administram? E terceiro, o justo que ouve a confissão do seu irmão simplesmente ora por ele, a fim de que a pessoa seja restabelecida, e neste caso pode ser espiritualmente, porque o texto diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Há pessoas que são enfermas não na carne, mas na alma, porque não confessam. Há pessoas que são machucadas na alma, que são feridas na alma, que não pensam bem, que não sentem bem, que não decidem bem, porque não confessam seus pecados. Não é questão de, olha, eu vou montar um confessionário aqui e eu vou te dar 5 Ave Marias e 10 Pai Nossos para você como penitência. Não é isso. A penitência por você, Cristo já fez. Cristo já pagou. O sacrifício Ele já fez. Mas a necessidade de nós confessarmos para que possamos progredir espiritualmente. O justo tem seus momentos oportunos de oração, mas há grande poder e eficácia com o justo, quando o justo ora. E aqui nós devemos considerar o poder da oração do justo. Verso 17 e 18, Tiago dá um exemplo. Tem esses momentos de oração que vocês precisam ter, quando está alegre, quando está doente, quando tem pecado para lidar. Em todas essas circunstâncias, a oração é uma petição a Deus para que alguma coisa aconteça. E para que você pense que a oração não é inútil, olha aqui um exemplo: Elias. Para que você não imagine que as coisas só acontecem para aqueles que já nascem como João Batista, cheios do Espírito Santo, ou como já nascem como Jesus, na plenitude do Espírito Santo. Para que você não pense que a oração é uma coisa de pessoas muito espirituais. Eu vou te dar um exemplo aqui: Elias, homem semelhante a nós. O justo que ora deve ser visto como alguém semelhante a nós. Aqui é dito de Elias. Elias era homem semelhante a nós. Infelizmente, quando se trata de oração, não há como fugir dos estereótipos, daqueles modelos que a gente põe na mente e acha que tem que ser. Pensamos que os homens e mulheres de oração nasceram fisicamente ou espiritualmente anormais, e que portanto não podemos ter o que eles tiveram, pois eram muito diferentes de nós. Essa é a primeira situação
ou vamos dizer assim, a primeira mentira que às vezes acreditamos a respeito da oração. Aquilo acontece na vida daquela pessoa que ora, porque ela é diferente. Talvez ela tenha um cromossomo a mais que eu não tenho. Estava ouvindo o Leonard Ravenhill ontem, e ele contando de um senhor lá na Escócia, que há 28 anos, pelo menos ele conversando e dizendo, ele passa as madrugadas em oração. E o seu semblante é de uma pessoa que não envelhece. John Knox, um dos reformadores, quando a Inglaterra, quando uma rainha da Inglaterra pensava em entrar em guerra com a Escócia, ela falou o seguinte: olha, eu não tenho medo do exército da Escócia, mas eu tenho medo da oração de um homem, John Knox. Nós ouvimos essas histórias dessas pessoas de oração e realmente ficamos, uau, essas pessoas foram muito diferentes. Não, eram pessoas semelhantes a nós. Nós olhamos para os personagens bíblicos e pensamos, não, essas pessoas eram fora de série. Anormal, irmãos, é não andar no Espírito. Para Deus, normal é andar no Espírito. E nós invertemos. Normal é andar na carne, e anormal é andar no Espírito na igreja. Não é assim que Deus vê. Estes homens e estas mulheres eram semelhantes a nós. Elias, o servo do Velho Testamento, é tomado como exemplo desta combinação de justiça e oração, do servir de Deus, do servir a Deus dependendo de Deus. Ele diz que não somente Elias era um homem semelhante a nós, mas estava aberto, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias experimentou aflição. Você nunca ficou aflito? Elias ficou. Primeiro livro dos Reis, vamos lá. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 18. Se você nunca experimentou aflição, Elias experimentou. Elias não tinha Bíblia, Elias não tinha igreja, tinha os profetas. Elias estava no meio de uma nação extremamente pagã que dizia que adorava o Senhor, né? E uma das coisas que o Leonard Ravenhill diz é que parece que no Velho Testamento o problema de Deus nunca foram os jebuseus, os heveus, os girgazeus, os ferezeus, os ezeus que tem no... Sempre foi o seu povo. O problema de Deus nunca foram os povos, mas o seu povo. E aqui está um exemplo de Elias tendo que lidar com esse problema. Elias, ele experimentou a aflição. Verso 18 do capítulo 17 até o 24, versículo 24 diz: Então disse a Elias, Elias é recebido numa casa, ele diz para a mulher, olha, vai lá, faz um bolo para mim. A mulher diz, olha, eu só tenho isso, eu vou morrer. E Elias faz com que não falte nada na despensa da mulher. E aí, depois de um tempo, o filho dessa mulher morre. E aí ela chega para Elias e diz assim: Então disse a Elias, que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Ele lhe disse, dá-me teu filho. Tomou-o nos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava. Eles ficaram tão felizes com Elias que fizeram o quartinho do profeta lá na casa deles. E o deitou em sua cama. Então clamou o Senhor e disse... Imagina a aflição de Elias nesse momento, a perturbação de Elias. Então clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Também significa que ele está incluído na aflição. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e trouxe-o do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse, vê,
teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus. Espera aí, que milagre que Elias tinha feito antes? Ele multiplicou o alimento. Mas para esta mulher, o homem de Deus é aquele que ressuscita os mortos. Irmãos, não é este o ministério da igreja? Dar vida aos mortos? Trombar com os Lázaros da vida, com os filhos da viúva de Naim que passam ao nosso redor, e dar-lhes a palavra de Cristo a fim de que o próprio Cristo os faça viver. E se não for por meio da oração, nosso ministério aqui será inútil. Se você não servir dependendo de Deus, no poder do Espírito, consagrado em oração, nenhum efeito terá. Você pode fazer algo material na vida de alguém, dar algo na despensa de alguém, mas trazer a vida, só Deus. Ele era um homem aflito, ele era um homem semelhante a nós, mas mesmo em sua aflição, em oração, ele pôde ser usado por Deus. Segundo, além dele ser um homem aflito, ele foi alguém que experimentou oposição e rejeição. Você também já deve ter experimentado isso, em casa, no trabalho, na escola, porque você professa a fé em Cristo, porque você confessa a Jesus como Senhor. Há abertamente ou de maneira velada uma oposição a você, simplesmente porque você é cristão. As pessoas já te olham como se você fosse um leproso, estivesse doente, como se fosse esquisito, um ET, né? Lá vem o crente, lá vem o fanático. Em primeiro livro dos Reis 18:17, toda vez que Elias encontrava Acabe tinha algum adjetivo para Elias. Acabe não conseguia esconder o quanto que ele não gostava de Elias. E aqui no capítulo 18, verso 17, quando ele se encontra com Elias, depois de ter se encontrado com o servo Obadias, e falou: olha, vai lá e fala para Acabe que eu vou me encontrar com ele. E aí quando ele está diante de Acabe, Acabe diz assim: vendo-lhe disse: és tu o perturbador de Israel? Já joga na conta de Elias todo o problema em Israel, tudo é culpa tua. Se você não estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E a situação é que ele ora depois de enfrentar os profetas, Deus responde com poder, e novamente o nome de Deus é glorificado. Mas Elias também experimentou o que muitos de nós experimentamos: medo e desânimo, mesmo na obra cristã. Mesmo tendo feito coisas extraordinárias, ninguém está livre de passar medo, ou de experimentar medo, ou desânimo. Versículo 1 e 4 do capítulo 19. Depois dele ter enfrentado os 850 profetas de Baal, depois dele ter mandado dizimar os profetas, Jezabel estava cuspindo fogo, queria a cabeça de Elias numa bandeja. Acabe não tinha coragem de ir atrás disso, mas Jezabel era uma mulher muito determinada, era uma mulher firme nas ideias dela. Quando Elias tem ideia, toma conhecimento disso, verso 1 a 4, capítulo 19, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas. É mais ou menos o Kiko com a dona Florinda, lembra? Olha, mãe, ele fez isso, e isso, e isso, e isso, e ela ia tomar satisfação. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Falou: olha, ficar comigo é perigoso, fica aqui. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro,
e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come. Está vendo? Um homem normal, precisou comer, ainda que ele foi alimentado de maneira sobrenatural pelos corvos. Mas irmãos, Tiago coloca o exemplo de Elias para que nós entendamos isso. Coisas sobrenaturais e extraordinárias vêm por meio de pessoas comuns. Pessoas comuns. O extraordinário são essas pessoas comuns dependerem de Deus. Se você não depender de Deus, se você não buscar a Deus em oração, você ainda vai continuar alimentando essa ideia de que tem eles e nós. Mas basicamente o que o comunismo faz, a guerra de classes, eles e nós. Uma vez que você é salvo, uma vez que você é habitado pelo Espírito Santo, você tem tudo para fazer o que Elias fez, dentro da vontade de Deus. Nada mais e nada menos, basta que você seja insistente em orar. E por último, o justo deve ser visto como semelhante a nós, como Elias foi, como uma pessoa sujeita aos mesmos sentimentos, mas como um homem e uma mulher de oração. Lá, voltando para Tiago, capítulo 5, você já leu a biografia de alguma pessoa da história da igreja? Talvez você já deve ter lido algum livro dos puritanos, já deve ter lido o livro dos mártires, que conta a história de certas pessoas, biografias pequenas. Há outras mais extensas, por exemplo, tem uma do Lloyd Jones com quase 600 páginas, eu tenho uma do George Whitefield de 120 páginas. Depende da habilidade do escritor para resumir a vida de alguém. Mas Deus escolheu uma frase, 2 palavras básicas para resumir a biografia de Elias. Se fôssemos resumir a biografia de Elias, seria resumido nisso: e orou. Simplesmente isso. O verso 17: Elias era um homem sujeito a nós, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou. Se a vida de Elias pudesse ser resumida, seria resumido nisso: um homem de oração. E orou. Ele não somente orou, mas orou com instância, perseverou em oração. E a oração do justo abre porta para as maravilhas de Deus. E aqui entra a linha onde você deve ser bíblico e não um fariseu. É onde você entende a verdade bíblica e compreende o ambiente onde essa verdade bíblica pode se manifestar, e aonde depois você só quer defender um ponto bíblico. O fato de nós sermos sensacionistas não exclui o sobrenatural de Deus na vida dos seus filhos. O fato de nós entendermos que certos dons não se manifestam hoje, ou que certas coisas extraordinárias tinham um propósito comum com o estabelecer do Evangelho pelos apóstolos e profetas, isso não é o finalizar o livro. Significa que Deus, se Ele quiser, através da sua oração, Ele pode fazer aquilo que você não espera que aconteça. O caso aqui é que Elias orou para que não chovesse sobre a terra por 1 nem 2, mas por 3 anos e meio. A oração de um homem, pois se houvesse meteorologista naquela época, e se houvesse aquela parte do jornal, previsão do tempo, todos esses ficariam 3 anos e meio sem trabalho por causa de Elias, porque não choveu. 3 anos e meio sem ver uma gota de água na terra de Israel, porque Elias orou, e depois novamente ele fechou e ele abriu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Para a gente concluir, o que nós podemos tirar disso tudo? Primeiro,
Oração é a chave para tudo que precisamos de Deus. Orar, pedir, pedir e dar-se-vos-á. Entretanto, justiça, obediência e dependência de Deus é o segredo dessa chave. Quando eu digo segredo, a porta da igreja ali, você vai notar que há 3 trincas. A normal e 2 com segredo. 2 com um desenho especial na chave, para um encaixe especial na chave. Não basta ter a chave, é preciso ter o segredo correto. Não basta só orar, você precisa ser justo. Você precisa andar em justiça, em obediência e dependência a Deus. Não se trata de nossos méritos, não se trata de justiça própria, mas a justiça que praticamos é baseada na justiça de Cristo, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Segundo, nós não vemos e nem experimentamos Deus em nossas vidas de maneira mais plena ou sobrenatural, simplesmente porque não somos insistentes em nossa vida de oração. Nós oramos 1, nós oramos 2, nós oramos 3, e depois nós começamos a dizer: olha, vou dar uma chance para Deus, vou orar a 4. E se Deus não respondeu na 4ª vez, eu paro. Não é assim que funciona. Não é você que decide quando Deus tem ou não que responder. Deus ele vai te dar uma direção para você saber realmente que foi um não. Ele não vai te deixar sem resposta. Deus não deixa os seus filhos sem resposta. Ele vai te falar claramente que é não, e você vai poder parar de orar. Mas enquanto Ele não falar não, continue orando. Seja insistente, persista em oração. Nesse final de ano, certamente você deve estar pensando em algumas coisas que você já quer fazer no início do ano, que você quer fazer em 2016. Quais são os empecilhos para que você tenha uma vida de oração? Você esteve satisfeito com a sua vida de oração nesse ano? Se não, o que está impedindo para que a sua vida de oração deslanche, seja digna de Deus? O desafio é que você, diante de Deus e com Deus, possa encontrar saídas para ter uma vida de oração. Se há barreiras, se há empecilhos, se você está paralisado, se você está como o povo de Israel, 38 anos vagando no deserto, sem chegar no lugar de descanso, o que está impedindo que a sua vida de oração seja normal? Muito pode por sua eficácia a súplica do justo, e aqui temos alguém que é maior que Elias. Ainda que, se nós olharmos no Novo Testamento, lá em Zacarias é dito que Deus enviaria o seu servo Elias. Quando Jesus pergunta para os seus: olha, quem que eles dizem que eu sou? Alguns dizem que o Senhor é Elias. Os judeus, quando vão sentar e vão celebrar especialmente a Páscoa deles, se tem 6 cadeiras, a 7ª é vazia, porque eles esperam que Elias volte. E quando Jesus estava na cruz, quem que eles pensaram que Jesus estava chamando? Elias. Por que essa figura tão importante na vida do povo? Porque esse homem comum como eu e você marcou tanto o povo. Mas há alguém que é superior a Elias, e é Jesus. Jesus não somente orou e intercedeu pelo seu povo em João 17. Você leia João 17, e quando ele falar os meus, os que me deste, você está incluído nisso. Há 2000 anos, antes dele entrar no Getsemane, porque aquela oração é antes do Getsemane, ele estava pensando em você, naquela oração, na unidade que eu e você devemos ter, como ele e o Pai é um, no amor, no testemunho, em todas as coisas que ele pede. João 17, ele está pedindo para os seus, ele suplicou pelos seus.
não somente orou em João 17, mas como nosso sumo sacerdote, que adentrou o Santo dos Santos e está à destra da majestade de Deus nas alturas, ele agora intercede eternamente pela sua igreja. Mas você estando aqui nesta manhã, você deve se perguntar se você faz parte desse grupo por quem Jesus ora. Você tem certeza de que Ele está orando por você? De que você é um salvo? De que você o recebeu? Ele ora pelas suas ovelhas, Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Você é uma ovelha dele? Se não, o convite está estendido do próprio pastor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E até o seu vir é fruto da oração dele, que todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Hoje nós temos nossa última ceia deste ano. Quem sabe nós possamos virar o ano celebrando na presença de Deus, com a sua vinda, Deus assim o queira. Mas aqui está a lembrança da obra do nosso Salvador, de que Ele não somente intercedeu pelos seus, mas de que Ele entregou-se pelos seus. Ele é um profeta superior a Elias, porque Elias fugiu, Jesus não fugiu. Jesus não se escondeu em caverna, Jesus não procurou meios, simplesmente Jesus disse: se possível, passe de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Cumpra-se a tua vontade, assim. Quero chamar os homens aqui à frente para nós celebrarmos a ceia do Senhor.